Olá! Agora eu vou mostrar um pouco alguns exemplos práticos de Python com tudo que a gente aprendeu no vídeo anterior. Eu vou começar aqui, por exemplo, mostrando uma forma de você fazer com que o usuário digite um número e você possa saber se aquele número é ímpar ou par. Para fazer isso, a gente vai fazer a seguinte forma. A gente vai primeiro declarar uma variável, que a gente pode chamar de número, e vai usar aquela seguinte sintaxe do input. A gente vai colocar int, input, e aqui a gente vai colocar digite seu número, para imprimir na tela e o usuário saber o que digitar. Depois que o usuário digitar esse número, a gente vai vir e vai fazer uma condição, onde a gente vai fazer um if, o número, e aqui a gente vai usar aquele módulo. Lembra que a gente divide o número por um outro número, e ele, ao invés de retornar o resultado da divisão, ele resulta o resto. E isso é muito bom, por quê? Porque todo número que é par, quando dividido por 2, ele não resta nenhum resto, ele retorna zero. Agora, quando o número é ímpar, ele nunca retorna zero. Então a gente pode usar isso para fazer nosso algoritmo, onde a gente viria aqui e diria: se o número dividido por 2 é igual a zero, ele vai me retornar o número digitado é par. E aqui a gente poderia fazer um else, que ele me printaria o número é ímpar. E agora, se a gente executar, a gente digitar 2, ele fala que é par. Se a gente executar de novo e falar que eu quero um 5, ele fala ímpar. E assim, de acordo com o que eu digito, ele vai numerando. Pode digitar, por exemplo, o número que for. Ele fala se é par, porque terminou com 6, logo é um número par. E assim a gente fez de forma simples um algoritmo que nos diz se o número é par ou ímpar. Bem, mas a gente viu que para a gente poder rodar esse algoritmo, a gente precisa sempre ficar executando e executando. E a gente pode usar uma forma dele ficar contínuo até a gente quiser que ele pare. Uma forma de fazer isso é usando o while, onde a gente vem aqui e faz uma variável de controle, onde eu vou chamar de parar e vou dar o valor de zero. E aqui eu falo que enquanto essa variável for de zero, ele vai executar isso aqui, junto com isso. E aqui eu vou pedir também que ele digite o número e ele digita se ele quer continuar aqui no fim. E eu vou pedir para o usuário digitar 1, porque a nossa condição é que enquanto a variável parar for zero, ele vai continuar. E assim, se ele quiser parar, ele tem que digitar 1, para aqui parar. Então aqui, se a gente digita o número 2, ele fala que é par, e aqui fala se eu quero continuar. Se eu digito, por exemplo, qualquer outro número onde digito vai de 0, eu posso fazer de novo a aplicação, até eu for lá e digitar 1, que ele vai lá e para. E assim é uma forma de deixar esse algoritmo de forma contínua, e a gente pode usar isso para qualquer algoritmo, basicamente. Essa forma que eu fiz ela é bem simples e bem rasa, mas tem também, por exemplo, usando for, onde a gente pode dizer a quantidade de vezes que isso aqui vai acontecer, onde eu posso vir aqui e colocar, quero que vai do 0 ao 5. E aqui eu não preciso da variável parar, já que vai parar depois de 5 execuções, e eu também não preciso da variável parar. Aí aqui eu executo, ele pode digitar 2, 3, 5, 1, 2, e aí ele parou. E aí ele foi executado essa quantidade de vezes que eu estipulei aqui. A gente também pode fazer aplicações, por assim dizer, entre aspas, mais complexas, onde, por exemplo, a gente pode fazer uma calculadora de combustível, onde, por exemplo, funcionaria da seguinte forma: finge que a gente quer que o usuário diz qual é o combustível, por exemplo, vai ter o etanol, e aí ele digitaria aqui o combustível,
a gente daria input de seu combustível. E aí, de acordo com o que ele digitar, a gente daria um desconto. Ou então, por exemplo, de acordo também com o automóvel que ele vai utilizar. Por exemplo, finge que se ele usar uma moto, o valor é menor ou maior. E aqui então a gente faria da seguinte forma. A gente usaria várias daquelas condições do if, onde a gente poderia fazer aqui que, por exemplo, que o combustível é igual a etanol e automóvel é igual a moto. Se isso acontecer, a gente pode falar que a variável valor vai receber 25 vezes litros, onde a gente pode dizer aqui que ele também vai digitar quantos litros ele quer colocar. E assim, por exemplo, se ele falar que ele quer colocar 5 litros, então ele vai pagar R$25 em 5 litros. A gente pode fazer agora um elif e finge que ele quer, na verdade, colocar gasolina. E o automóvel é moto. Aí ele vai pagar apenas 15 vezes a quantidade de litros que ele quer colocar. E aqui a gente pode então, por exemplo, também colocar agora se o combustível for etanol. E o automóvel é igual a um carro. Aí então a gente pode falar que o valor na verdade vai ser 30 vezes litros. Ou então a gente pode dizer que o valor que ele vai colocar vai ser etanol, porém nesse caso gasolina. E assim vai ser 35 vezes litros. Assim o que a gente pode colocar aqui é um print no final, onde a gente pode estar o valor da sua compra foi. E aqui a gente consegue colocar um valor. Aqui é a mesma coisa. E aqui também. Aí se a gente executa esse código, deixa eu pegar aqui o console. Funciona da seguinte forma, a gente vai digitar o combustível, por exemplo, etanol. Eu escrevi 2 vezes o de combustível, só uma aqui. E aí aqui eu coloco assim para ficar melhor visualizar. Vamos ver agora. Agora ficou melhor. Onde vai digitar o combustível, onde por exemplo vai etanol e tem uma moto. Eu inverti aqui, na verdade é int, e ali na frente que vem o input. Vamos ver. Tá, e aqui vai ser etanol, moto, e agora funciona. Onde a gente fez 5 vezes 25, que é 125. Assim ele pagaria 125 na compra dele. E aí a gente pode fazer isso com todas as condições. Essa, por exemplo, foi a primeira. A gente pode, por exemplo, usar agora gasolina, combustível, e automóvel foi moto de novo. Aí eu coloco 3, ele dá 45. Onde, de acordo com a resposta que o usuário doa, ele faz uma conta diferente. E assim a gente pode, por exemplo, fazer um sistema realmente de cálculo de combustível, ou então cálculo de compras, onde, de acordo com a compra que a pessoa fez, ela recebe um desconto. E assim fica infinita as possibilidades. Agora eu vou ensinar a gente a fazer uma coisa até que bem divertida, que é um joga em pô. A gente faria isso da seguinte forma. A gente viria aqui
E a gente teria que, primeiramente, fazer com que a gente jogasse contra uma máquina, né? E para isso a gente precisa que a máquina tenha respostas de acordo com o Joaquim Pô mesmo. Pedra, papel ou tesoura. Para fazer isso, a gente pode usar algo no Python chamado lista, onde são da seguinte forma. A gente colocaria aqui uma variável para a máquina, a gente pode chamar de máquina, e aqui a gente vai falar que ela vai ter, dentro da lista dela, papel, em seguida vai ter tesoura e pedra. Assim, essa seria a resposta da máquina. Em seguida, a gente precisa com que o computador ele escolha essa resposta para a máquina de forma aleatória. E a gente pode usar uma função dentro do Python chamada random. E funcionaria da seguinte forma. A gente pegaria uma variável e colocaria máquina jogada igual a random.choice. E aqui a gente vai usar a variável máquina. E aqui acho que a gente teria que importar essa função random. E aqui a gente conseguiu fazer meio que a jogada da máquina, por assim dizer. Se eu pegar aqui e usar um print máquina jogada, junto com o console e executar, a gente tem aqui de forma aleatória ela jogando, ó. Sempre que eu executar, vai vir algo aleatório, ó. Tesoura, tesoura, pedra, tesoura, pedra, tesoura, pedra, papel, e assim vai indo de forma aleatória. Agora que a gente conseguiu a jogada da máquina, a gente precisa da jogada do jogador. Para isso a gente usa aquela mesma forma de receber uma entrada, que é o input. A gente viria aqui e escreveria player jogada igual input, e aí a gente pode falar digite a sua jogada. E aqui a gente conseguiu jogar do jogador, onde ele escreveria realmente papel, tesoura ou pedra, igual a máquina joga. E aqui a gente usaria aquelas condições. A gente pegaria e faria um if, e aí seria máquina, por exemplo, igual papel e player jogada igual a papel. Então a gente vai ter um empate. Agora, no caso contrário, a máquina jogou papel e o player jogou tesoura, a gente printa você venceu. Agora essa máquina jogou papel e o player jogou pedra, a gente teria um você perdeu. Aí aqui agora a gente fez uma das possíveis condições dentro do nosso jogo. Aqui agora a gente pode ter então a máquina joga pedra e o player joga papel. Eu tô esquecendo de colocar em parênteses porque a gente acabou declarando como um string, né? Aqui as condições e a entrada do jogador. Então a gente colocaria aqui dessa seguinte forma. Tá? E aí, se a máquina jogou pedra e o player jogou papel, a gente pode printar você venceu. E aqui falta um igual igual. Agora se a máquina joga pedra e o player joga tesoura, a gente diz que ele perdeu. Não, no caso ele venceu. E aqui que é o você perdeu. Não, aqui é você perdeu, desculpa. Tá bom, agora se a gente diz que a máquina jogou pedra
e o player também jogou pedra, a gente então teve um empate. Tá, aí aqui nós tivemos as condições da pedra e aqui do papel. Agora falta a tesoura. E o player jogou papel, o player perdeu. Aí a gente pode dizer que ele ganhou. E tivemos um empate. Aqui na verdade seria máquina jogada, já que é a máquina jogada que randomiza a lista. Então aqui a gente corrige. E nosso pedra, papel, tesoura está pronto. Vamos ver. Vamos lá. Eu quero digitar papel. Eu perdi. Realmente a máquina jogou tesoura. Vamos tentar de novo. Vamos jogar pedra. Perdi. Tesoura. Também perdi. Tesoura. Empatei. Mas ó, pra ficar melhor visualizando, dá pra gente colocar aqui, por exemplo, empate, a máquina também jogou papel. Você venceu, pois a máquina jogou papel. Você perdeu, pois a máquina jogou papel. Você venceu, pois a máquina jogou pedra. E assim a gente consegue fazer com que o usuário saiba qual foi a jogada da máquina, de acordo com a condição ali em cima. E dessa forma a gente consegue deixar cada vez melhor o nosso jogo. Basta o tanto de tempo que você dedicar nele e quais elementos a sua criatividade vai te permitir colocar nele. Vamos ver agora. Tá, vamos lá. Eu digitei papel. Ó, a máquina jogou tesoura. Agora se eu jogar pedra, venci, pois a máquina jogou tesoura. Vamos jogar agora tesoura. Empatei porque a máquina também jogou tesoura. E assim a gente consegue fazer um jogo em pôr de forma bem divertida, onde você também pode mensurar, por exemplo, agora o loop e fazer com que o player possa jogar infinitamente até que ele quiser parar. Todo aquele trâmite que eu mostrei de perguntar antes pra ele e coisa assim. Mas no geral é meio que isso. Tem vários tipos de jogo que você pode fazer com a programação, é realmente algo muito mágico. Tudo depende da sua criatividade, do quanto você conhece as funções da linguagem que você está programando. Mas espero que vocês tenham gostado. Bom, agora eu vou deixar o jogo ainda mais encorpado, dessa forma que eu falei pra vocês, usando o while, onde você não vai precisar ter que ficar executando toda vez que você quiser jogar. Mas você consegue fazer um loop contínuo, onde você vai jogando até você, o usuário, dizer que não quer mais jogar. Para fazer isso, a gente faz da seguinte forma. Primeiro a gente precisa criar a variável aqui, chamada jogar, que é o que vai fazer com que o nosso loop ele continue. A gente pode, por exemplo, dar o valor ela de sim. E aqui a gente vai lá e faz o nosso loop. A gente diz que enquanto o jogar ele é igual a sim, tudo isso aqui vai acontecer. E aí, agora a gente precisa receber esse valor de jogar, a gente precisa mudar ele, senão isso aqui vai ficar um loop infinito. E aí a gente vai lá e faz com que o usuário dessa entrada, quando ele vai querer parar de jogar. E por isso a gente vai continuar, colocar isso aqui no fim do código, onde a gente vai usar jogar, é igual input, e a gente pode perguntar, continuar.
E aí, dessa forma, o nosso jogo acaba de entrar em loop, onde a gente só precisa fazer com que a máquina ela jogue dentro desse loop, porque senão ela só vai jogar uma vez e depois vai acabar, já que só o player vai estar jogando em looping. E assim, executando aqui, a gente tem o seguinte resultado: a gente joga no papel e aí deu empate. Fala, você quer continuar? Eu vou lá, dito sim e eu continuo. Ah, tesoura, empatei. Quer continuar? Sim. Agora papel. Aí, venci. Quer continuar? Sim. E assim eu posso ficar jogando aqui infinitamente. Aí, se eu quisesse, por exemplo, poderia colocar um sistema de pontuação, onde todas as vezes que o usuário ganhar, eu faço com que uma variável some um. Enfim, é infinita possibilidades que você pode fazer aqui dentro. Aqui agora, se eu colocar aqui, eu coloco tesoura, venci e não quero mais continuar. Aí o meu programa simplesmente acaba e eu saio do jogo, por assim dizer. Mas, enfim, com algum desses exemplos, eu espero que vocês tenham meio que visto o quão poderoso é realmente você juntar todas as funções do Python ou de qualquer linguagem de programação e, junto com a sua lógica, você fazer um universo de coisas dentro de um computador. Isso é simplesmente mágico. Eu espero ter conseguido atiçar a sua criatividade, vontade de pesquisar cada vez mais. E espero ter conseguido fazer com que vocês tenham aprendido muito com isso aqui. Enfim, eu me despeço por aqui. Foi um prazer ensinar algo a vocês. Realmente espero ter conseguido. Foi um prazer ter conseguido a atenção de cada um. Enfim, muito obrigado. Eu fico por aqui e este é um trabalho realizado por mim, Luiz Gabriel, e por Nayana Souza.